Graça e paz a todos que estão conosco nesta noite. Que a bênção do nosso Deus vos alcance a todos nós e que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É com alegria, meus queridos, que novamente nós retornamos neste canal, na Palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos. Desta feita nós iremos estar estudando a primeira epístola de Paulo, aqui escrevendo a Timóteo. Nós temos dado uma sequência nesses estudos, nesses livros, nas cartas paulinas, e exatamente nesse livro de Timóteo aqui, a primeira carta de Paulo a Timóteo, um livro maravilhoso, um livro de ensinamento, um livro também de grandes exortações, quando aqui o apóstolo Paulo, exatamente ao escrever essa primeira carta a Timóteo, ele vai exatamente tratar com esse jovem, ele vai tratar de conselhos a esse jovem, dando bons conselhos a ele, práticos, relacionados à questão da liderança da igreja. E também vai mostrar a esse pequeno jovem, esse jovem apóstolo, falar sobre a questão da adoração, vai também tratar sobre a questão dos falsos mestres e os seus ensinos, e como lidar com os diferentes grupos cristãos que haviam dentro da igreja. Paulo tem todo um cuidado aqui de estar instruindo Timóteo com relação à questão da liderança. Timóteo ainda jovem, mas era um jovem que Paulo tinha grande carinho, grande amor por este jovem, porque Paulo exatamente trata ele exatamente como filho na fé. E Paulo vai exatamente escrever esta carta a este jovem apóstolo ali, um homem dedicado à obra do Senhor, a um grande missionário, a um jovem que teve o cuidado de estar liderando. Então é nesse aspecto que nós vamos estar estudando nesta noite. Nós vamos orar mais uma vez, agradecido ao Senhor, e logo após a oração nós vamos ouvir o cântico Vem, essa é a hora da adoração. Então vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Tu que és santo, 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 é a Ti, Deus, neste momento que nós curvamos e pedimos a Tua bênção e rogamos, ó Deus, ao Senhor, que nos dê sabedoria, que nos dê, ó Deus, esclarecimento, que abra os nossos corações e as nossas mentes, mais uma vez, ó meu Deus, para assim, Senhor, estar Te adorando, Te buscando, Te servindo. Ó Deus, fale à Tua igreja, ó Senhor, através da Tua palavra. Fale, ó Deus, a cada um dos Teus filhos, para que continue, ó Deus, tendo a consciência de que ao Senhor nós prestamos culto, ao Senhor nós prestamos toda a reverência, a Ti, ó Deus, toda a adoração, toda a glória, toda a exaltação. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, mais uma vez, através da Tua palavra, nos quebrantando, ó Deus, nos perdoando os nossos pecados e nos fortalecendo a fé. Em nome de Jesus nós Te oramos e por fé Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Vamos então ouvir o cântico Vem, essa é a hora da adoração. Vamos entoar o cântico Vem. Essa é a hora da adoração. Vem
essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim começais para adorar. Vem, assim começais diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, vem. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, todo o capítulo 1, nós vamos estar estudando nesta noite, são capítulos pequenos. Então Paulo aqui, ele vai começando a dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar-lhes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade.
Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, do que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações nesta noite. Meus queridos, o apóstolo Paulo é um apóstolo que tem sempre escrito cartas às igrejas, e ele vai também escrever esta carta a Timóteo, porque Paulo continua, mesmo de longe, preocupado com os irmãos. O desejo do apóstolo Paulo aqui é que Timóteo pudesse tomar as melhores decisões na liderança da igreja e um comportamento exemplar, e tudo isso que era para ser feito com amor. Por isso Paulo vai escrever a Timóteo exatamente isso, certo? Quando ele vai dizer exatamente, e dentre estes ele vai dizer, falando para que Timóteo, diante de tudo, ele mantivesse a fé e a boa consciência do que estava sendo feito. Nesta carta, meus queridos, Paulo escrevendo a Timóteo, nós vimos aqui instruções para que Timóteo continuasse preservando a fé de forma sadia, através da ministração da sã doutrina e de uma vida em santificação. Também observamos aqui que, além disso, ele deveria combater os falsos mestres por muitos crentes ali, porque ele sabia que por muitos crentes que estavam ali, estavam deixando a comunhão da igreja e com Jesus Cristo para seguir as heresias. E por isso Paulo escreve essa carta a Timóteo, para que ele tivesse cuidado, para que ele fosse forte, para que ele fosse firme na fé, para que ele continuasse perseverando na fé, para que ele jamais se desviasse e que ele pudesse, desta forma, ministrar a sã doutrina de uma vida de santificação. Esta é uma das instruções que Paulo vai trazer a Timóteo. Paulo diz a Timóteo que a adoração pública, isto é, o culto, deveria ser carregado pela atitude e disposição correta dos crentes para com Deus. Ou seja, eles deveriam estar ali para crer e saber por que estavam ali. Por isso Paulo instrui Timóteo com muito amor, com muito carinho, com muita clareza, o que Timóteo deveria fazer. E é com relação à questão da liderança, Paulo vai dizer a Timóteo, as instruções são detalhadas quanto à qualificação dos líderes da igreja. Estes deveriam honrar a Deus e praticar o ministério com honra. Por isso, ele diz para Timóteo, para que ele tivesse cuidado com isto, para que ele ficasse atento com relação à liderança. E Timóteo também recebesse. Ele vai também observar aqui que Timóteo recebe as instruções para cuidar dele mesmo. Paulo também trata disso com Timóteo, de que forma ele recebesse aquelas instruções para que ele pudesse cuidar dele mesmo, do próprio Timóteo, certo? E da sua fé. Nada de forma adiantaria ele se ele cuidasse dos outros, mas não mantivesse ali a disciplina cristã necessária para que a sua fé fosse saudável. Então, Paulo tem esse cuidado com Timóteo, que ele precisava cuidar dele,
que ele precisasse ter fé, que ele fosse uma pessoa realmente de Deus, para que a forma como ele estivesse ali fosse exemplo, fosse alguém realmente de Deus, para que as pessoas pudessem crer nele e, de certa forma, obedecê-lo. Até porque Timóteo era um jovem, né? E ali tinha muitas pessoas de idade e que realmente não iam obedecer Timóteo pelo fato dele ser jovem. E aí Paulo vai instruir que ele primeiramente deveria cuidar dele mesmo, ter cuidado com ele mesmo, da fé dele, da sua própria fé. E com isso ele iria adquirir a confiança daquelas pessoas. E por fim, Paulo dá instruções aqui a Timóteo com relação aos grupos mais frágeis da igreja, com os órfãos, as viúvas e os doentes. Eles deveriam ser cuidados de maneira prática e jamais fossem abandonados. Então observe que Paulo traz toda uma instrução para Timóteo, todo um cuidado, toda uma ordenância, para que ele fosse muito cauteloso com relação a tudo isso. Porque o que estava acontecendo ali é que realmente já estavam pessoas se desviando e criando a sua própria doutrina. E Paulo está preocupado com isso e exatamente vai instruir Timóteo. O que a gente traz para isso, meus queridos, com relação a isso, é que esta carta de Paulo, essa primeira epístola de Paulo escrita a Timóteo, a gente tem uma instrução de que ela foi escrita provavelmente entre 64 a 65 depois de Cristo, talvez ali até talvez enquanto ele estava na Macedônia, Paulo estava na Macedônia, e antes de Paulo escrever essa carta, ele foi libertado por 2 anos, né, quando ele estava preso, em prisão domiciliar, em Roma, e provavelmente Paulo estava viajando muito, visitando outras regiões, onde havia estabelecido ramos da igreja anteriormente. E aí Paulo, nessas viagens, ele vai escrever a Timóteo, ele lembra exatamente de Timóteo e vai escrever a Timóteo, dando essas instruções, certo? A Timóteo. E nós vamos ver por que Paulo escreve esse livro e por que ele foi escrito a Timóteo, certo? Paulo vai escrever essa epístola a Timóteo exatamente porque Timóteo havia servido a ele, com ele durante a segunda viagem à Macedônia, está lá em Atos capítulo 16, versículo de 1 a 3, e após essa missão, Timóteo continuou a ser um missionário e um líder fiel da igreja, e uma das pessoas associadas a Paulo era Timóteo, certo? Em que Paulo mais confiava também, por isso Paulo tinha esse cuidado, até ao ponto de chamá-lo, exatamente, seu verdadeiro filho na fé. Lá no versículo 2, Timóteo vai dizer a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então Paulo tem esse cuidado, esse carinho de chamar Timóteo de filho na fé, certo? Na realidade, o pai de Timóteo era um gentio grego, e a sua mãe e sua avó eram mulheres judias, exatamente justas, e que tinham cuidado de estar ensinando, ajudando a ensinar Timóteo a aprender as Santas Escrituras. Por isso Timóteo foi uma pessoa bem instruída, na palavra de Deus, tá? E Paulo, percebendo isso, ele vai então instruir Timóteo a ser esse jovem cauteloso, a ser esse jovem cuidadoso, a ser esse jovem que cuidasse da igreja, que tivesse o carinho de estar conduzindo aqueles irmãos, e exatamente para que Timóteo tivesse todo esse cuidado. E aí ele vai exatamente tratar disso com Timóteo, tratando dele e instruindo ele nessa carta, nesse primeiro capítulo, instruindo a ele o que ele deveria falar, o que ele deveria fazer. E aí ele vai exatamente 4, ele vai dizer, olha, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação aqui, Paulo dizendo a Timóteo, visa tão somente ao amor, que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então,
Essa é uma das advertências de exortação de Paulo a Timóteo, e vai dizer exatamente, pretendendo passar, ele vai falar tudo isso aqui, porque ele está dizendo para Timóteo, aí no meio de vós tem pessoas que estão pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E aí trata para Timóteo a respeito disso, e ele vai dizer, olha, sabemos aí, Timóteo, porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza, e de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Aí Paulo vai dizer para Timóteo quem são essas pessoas, tá certo? Que se promulga a lei, tá? Ele vai dizer exatamente que não se promulga a lei para esse tipo de gente. Qual é esse tipo de gente que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? E Paulo dá uma relação a Timóteo aqui desse tipo de pessoas. Ele vai dizer exatamente para quem, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem é transgressor e rebelde. Então, ele vai dizer, olha, para quem é transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual foi encarregado. Então Paulo está citando aqui quem são essas pessoas, tá certo? Que vai se promulgar a lei, tá? E nós podemos observar que a palavra de Deus também nos fala que para aqueles que praticam, certo? E vivenciam os frutos do Espírito, não existe lei, tá? E exatamente para aqueles que não praticam os frutos do Espírito, e são exatamente esse tipo de pessoas, vai sim ter lei para eles, né? Vai se promulgar uma lei. E aí Paulo está advertindo a Timóteo para que ele tivesse cuidado com esse tipo de pessoas, certo? Porque ele era jovem e ele estava no meio da igreja, e na igreja tinha muitas pessoas desta forma, pessoas que queriam ali modificar todas as coisas. E aí Paulo vai exatamente tratar disso com Timóteo, advertindo ele, ensinando ele, certo? Mostrando para ele da experiência que ele tem, certo? Com o evangelho. Aí ele vai dizer para Timóteo, olha, eu sou grato a Timóteo, parafraseando aqui, ele vai dizer, eu sou grato, Timóteo, com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Timóteo também poderia ser grato a Deus, a Cristo, certo? Pela designação de estar levando o evangelho àquela comunidade, àquelas pessoas. E Paulo continua exatamente dizendo a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas ele vai dizer, olha, mas ele obteve misericórdia, mas eu obtive misericórdia, pois o que eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então Paulo foi alcançado pela misericórdia do Senhor, Paulo foi abençoado por Deus, o Senhor Jesus Cristo o achou no caminho de Damasco, e ali o derrubou, certo? E a partir dali, Paulo agora é transformado, e agora passa de perseguidor para ser perseguido, porque ele agora vai pregar o Evangelho, vai fundar a igreja, vai revolucionar o crescimento do Evangelho, por toda aquela parte que ele vivia. Então o Senhor ali vai fazer grandes transformações na vida do apóstolo Paulo, e aí ele vai dizer, mas por esta razão me foi concedido misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna.
E aí Paulo vai exatamente dizendo que assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo era muito grato, foi muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele, pelo que ele foi antes de conhecer o Senhor, certo? E agora recebendo de Deus tudo isso, toda essa bondade, todo esse amor, certo? Toda essa misericórdia, quando até o próprio Senhor vai ali dizer a Paulo, quando Paulo pede a Deus que eu tirasse o espinho da carne, ele vai dizer: olha Paulo, a minha graça te basta. E Paulo viveu na abundância da graça do Senhor, certo? E aí vai dizer a Timóteo exatamente para que ele fosse firme, certo? E vai dizer: olha, este que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses, ele vai citar exatamente Himeneu e Alexandre, certo? Os quais ele entregou a Satanás, exatamente para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E aí traz para nós uma reflexão de que os blasfemos, certo? Pode sim terem uma morte eterna e uma morte que não é com Cristo. Então, meus queridos, fica aqui para nós a exortação de Paulo também, a mesma que ele deu a Timóteo, que sirva para nós como exemplo, para que mantenhamos a fé, para que mantenhamos firmes ao ponto de sermos encorajados pelo Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre nesse grande de servi-lo, de adorá-lo ao nosso Deus. Esta é a proposta do Senhor para nós, para que nós sejamos cada vez mais abundantes na sua graça. Nós vamos orar, mais uma vez, nós convidamos a todos que estão nos assistindo a fechar os seus olhos, a curvar a fronte e estejamos assim orando ao Senhor neste momento, grato por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E nós vamos assim estar orando ao Senhor. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, meu Deus, mais uma vez, pela alegria de ouvir a Tua voz, de ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Abençoe, meu Deus, a Tua igreja. Nos ajuda a sendo combatentes, sermos pessoas firmes na fé, a continuarmos perseverando, sendo longânimos, ó Deus, sendo pessoas que jamais venhamos desviar dos Teus santos caminhos, mas que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por tudo. Nos ensina, ó Deus, a todos os dias a Te buscar e a Te servir e Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, é que nós Te bendizemos nesta noite. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a cada um dos que têm estado conosco e tem assim nos acompanhado no canal, certo, da igreja. Que Deus nos fortaleça hoje e sempre.